Eu sou Gabi Silveira, sou uma distribuidora autorizada Royal Prestige e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito importante: introdução alimentar para bebês. A gente sabe que ao longo do tempo, nutricionistas e médicos, pediatras, vêm se revezando no debate de como iniciar a introdução alimentar dos pequenos. Muitos são da corrente teórica de que os bebês devem começar pelas papinhas doces, de frutas. Ao longo do tempo, esse debate foi evoluindo e chegaram à conclusão de que os bebês, então, devem começar a comer papinhas salgadas, legumes e vegetais. O fato é que, mais cedo ou mais tarde, o seu filho, a sua filha, vai ter contato com a comidinha de sal. Então hoje eu quero mostrar para você uma forma revolucionária de você preparar o alimento do seu bebê de uma forma muito mais segura e muito mais saborosa. Eu tenho aqui um utensílio de aço cirúrgico. Esta é uma panela muito diferente de todas as que você conhece. Primeiro, ela não contamina o alimento com metais pesados. E eu tenho a possibilidade também de cozinhar os legumes e os vegetais com pouca ou nenhuma adição de água, dependendo da quantidade de verduras e legumes que eu colocar dentro da panela. Quero mostrar para vocês um preparo muito fácil, prático, que você pode fazer na sua casa. A gente sabe que a introdução alimentar, ela começa de uma forma escalonada, através das cores. Só que hoje eu vou mostrar para você uma forma bem heterogênea. Lá na frente, quando o seu bebê já estiver comendo todas as verduras, você certamente vai oferecer para ele ou para ela, um mix de legumes como esse aqui. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho inhame, cenoura, batata inglesa, batata doce, abóbora, brócolis e chuchu. Uma explosão de cores, sabores e nutrição. Como que eu vou preparar esses vegetais? Tenho uma panela, essa é uma frigideira de 20 centímetros. Tenho aqui no meu fogão, inclusive, outros exemplares com anéis de vedação de cor diferente. Vou falar para você também já qual a importância desse anel de vedação. Então, tenho aqui o meu mix de legumes. Posso colocar aqui dentro da minha panela. Ok. Essa porção, né, uma porção generosa, que certamente você conseguiria alimentar o seu bebê em 2 refeições tranquilamente. Se eu tivesse uma quantidade de legumes suficiente para encher essa panela, eu nem precisaria adicionar água. Mas como eu estou fazendo uma porção pequena, eu vou hidratar esses legumes com 2 colheres de água apenas. Para quê? Para que aqui dentro se forme o vapor, né? Tenha a condensação necessária para que esses vegetais cozinhem com o líquido próprio deles. Então, fechei a panela, ligo o fogo. Detalhe, fogo baixo. Por quê? Porque a alta temperatura, ela destrói os nutrientes do alimento. Então, a Royal Prestige tem esse sistema magnífico, que tem esse anel de vedação que ajuda na selagem a vácuo da panela e ajuda no processo de cozimento. Não é uma panela de pressão, você pode abrir a panela a qualquer momento, mas esse anel de vedação, ele vai ajudar no processo de cozimento. Tenho também uma válvula, que é uma tecnologia exclusiva da Royal Prestige. Essa válvula, ela faz o controle da temperatura, não deixando a comida superaquecer. Quando chega a 82 graus, que é a temperatura necessária para matar qualquer tipo de impureza que haja na comida, a válvula apita, sinalizando que é hora de abaixar o fogo, fechar a válvula para que o cozimento seja concluído. Então aqui vou começar o meu cozimento em fogo médio. Assim que a minha válvula apitar, eu vou baixar e vou diminuir o fogo. Estão ouvindo esse som? É a válvula RegTemp. Chegou o momento então de baixar o fogo e fechar a válvula até o completo cozimento
do que está dentro da panela. Enquanto isso acontece, eu quero convidar uma pessoa muito especial, cliente da Royal Prestige, Camila. Seja bem-vinda. Obrigada. Camila é mãe de Maria Eduarda, ela iniciou recentemente a introdução alimentar da filha dela e ela vai contar pra gente como é que foi a experiência de começar a introdução alimentar dessa forma. Foi uma experiência única, bem mais fácil, afinal de contas a gente sabe que a rotina com criança é bem pesado. Tem uma válvula que te chama a atenção para a hora do cozimento, para que você não deixe a papinha da neném queimar. E principalmente, manter mais os nutrientes, reter esses nutrientes para melhor alimentar o seu filho é super importante. Lembrando que aqui a gente colocou vários legumes, mas eu comecei a introdução alimentar da Maria Eduarda por cores. Então eu fiz o branco, depois acrescentei o verde, fui acrescentando. E é uma facilidade muito grande. Mesmo alimentos de tempos diferentes de cozimento, eu posso colocar na mesma panela e só ao final amassar. Que hoje preconiza-se que apenas amasse com garfo e no final coloque um fiozinho de azeite cru para que a criança possa comer e nutrir-se muito bem. Camila, você como mãe, como é que você se sente sabendo que a sua filha começou a vida dela, né, de alimentação através desse sistema que não contamina, que não libera metal pesado para o alimento que você dá para ela? Foi super importante saber que eu não estava envenenando a minha filha dia a dia, tá? Depois do teste de corrosão que eu conheci, quando conheci a Royal Prestige, ver que não estava colocando petróleo, contaminando os alimentos apenas com um simples cozimento, a gente fala, não gente, é só um foguinho, rapidinho, cozinha, não vai acontecer nada. Você visualizar a contaminação e do alumínio, a degradação que tem nos copos é muito chocante. Minha filha hoje come tudo de legumes, verduras, tudo muito colorido e muitas pessoas me perguntam como ela se alimenta tão bem. Eu tenho certeza que a introdução com a Royal fez toda a diferença para a alimentação e nutrição da minha filha. É uma satisfação para a gente como mãe, né? Eu tenho 3 realização. filhas e quando a minha filha mais nova começou esse processo também de, né, se alimentar fora, né, o leite materno, foi bem na época que a gente conheceu a Royal Prestige. E também como mãe, poder fazer essa introdução alimentar da Helena com o Royal Prestige fez toda a diferença para mim. É super importante e gratificante. É muito gratificante, com certeza. A evolução desse debate sobre introdução alimentar vem mostrando que o alimento do bebê ele não deve ser processado em liquidificador, em multiprocessadores, mas sim amassado para que a textura do alimento seja mais próximo possível do original. É isso mesmo, Camila? Isso, eles preconizam muito essa questão da textura para que o neném comece a ter esse contato gengival mesmo com o alimento. E é super importante ressaltar que o liquidificador e os processadores, eles quebram as fibras alimentares, né? E isso não é nutritivo para a criança. Maravilhoso. Então, gente, o cheiro aqui tá incrível. Vamos abrir a panela agora e ver como é que tá, né, as cores e a textura desses legumes que a gente colocou aqui dentro. Olha só. Já tá tudo bem cozidinho. E uma coisa que me impressionou muito, lembra que só foram 2 colheres de água? Olha a quantidade de água que tem dentro dessa panela. Olha só, abóbora. Aqui ele tá numa textura mais al dente. Se você desejar... Gente, olha a cor desse brócolis. Que incrível. Se você desejar que o alimento fique um pouco mais molinho, você pode deixar um pouco mais de tempo. Olha só a batata doce. Aquilo que você falou, Camila, alimentos são cozidos com casca, tá? Onde estão os maiores nutrientes, maior concentração de nutrientes? Nas cascas. Então você não precisa tirar a casca. Aqui na panela da Royal, quando eu estava preparando as papinhas da Maria Eduarda, era casca do inhame e da cebola. Depois você já pode colocar a cebola, né? Nessa fase que já tem um mix de nutrientes, de cores, você pode só descascar o inhame e a cebola. E todas as outras cascas
a gente coloca no alimento e a criança ingere facilmente. Perfeito. Inclusive, se você achar que ficou al dente, que você deseja que fique mais molinho, você pode desligar o fogo e deixar, né, terminar de cozinhar com o calor da própria panela. Impressionante isso, porque ela fechadinha, válvula fechada, ela mantém a temperatura por até 2 horas. Então aqui, com o alimento cozido, você começa então, né, o processo de amassar e dar para o seu bebê. Tem algumas mães que inclusive optam por, lógico, depois de esfriar, né, deixar que o bebê pegue na mão, pegue na comida, né? A Maria pega assim, pegava o brócolis e falava árvore, ave, ave, e pegava e comia a árvorezinha bem tranquila. E eu gostava também de misturar. Tem alguns nutricionistas que falam para colocar porções separadas, mas eu gostava de fazer esse amassadinho, misturar e esse mix de vegetais mesmo, como um purê rústico. Gente, então é isso, foi ótimo. Muito obrigada, Camila, pela sua presença hoje aqui com a gente, fazer esse bate-papo sobre um assunto tão importante. A gente espera ter contribuído com a sua busca, né, com o seu conhecimento nesse universo que é muito peculiar para você, papai e mamãe, que está imerso nesse mundo da introdução alimentar. Saiba que com o Royal Prestige você vai estar dando para o seu filho o melhor da culinária, o melhor da gastronomia.